Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. E quero agradecer a Deus mais uma vez por esta bênção de podermos juntos celebrar o nome dele através desta leitura que vou fazer agora. Convido você a acompanhar-me na leitura do texto de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar então? Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos. Agora, mais uma vez, para honrar o teu nome na meditação da tua palavra. Conceda-nos, Pai, a bênção de entendê-la, aplicar nas nossas vidas e também compartilhar com outros o que temos aprendido. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio a toda esta pandemia temos esta oportunidade de compartilhar tua palavra, palavra que transforma, palavra que traz vida, palavra que nos mostra o caminho da tua vontade. Agradeço pela oportunidade de estar com os meus irmãos. No nome de Jesus eu oro, peço a tua bênção e direção. Amém. Bem, o texto que acabo de ler, de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, é um incentivo, um estímulo a todos nós olharmos para os nossos heróis da fé e, baseado no testemunho deles, nos exemplos que eles nos dão, continuarmos a testemunhar de forma tão vigorosa a nossa fé em Cristo Jesus. O capítulo 11 de Hebreus, ele narra exatamente esses heróis da fé, falando de tantos que confiaram no Senhor diante de tantas tragédias, de tantas dificuldades. Nós temos também a nossa história mais recente, por exemplo, a história da primeira Igreja Batista de Rondônia. Muitos dos irmãos que estão aqui participando do culto são testemunhas reais, vivenciais, da ação de muitos homens e mulheres do passado que dedicaram-se para que o Evangelho fosse pregado, que a igreja fosse fortalecida e que pudéssemos estar aqui neste momento, no ano do centenário. Nós temos uma história, nós temos os nossos heróis da fé que foram membros da primeira Igreja Batista de Rondônia. E é muito importante estarmos sempre nos lembrando destes exemplos que nos estimulam, que nos mobilizam a continuar na obra, a continuar a compartilhar, a continuar a ensinar a outros da importância do Senhor Jesus na vida daquele que chama-o como Senhor e Salvador. O autor do livro de Hebreus, então, no capítulo 12, nos desafia a estarmos imitando a Cristo, tendo todos estes exemplos, todas estas testemunhas, para continuarmos firmes, fortes, diante de todas as circunstâncias. O autor, então, nos dá uma exortação para ter o nosso olhar para Cristo Jesus, porque através deste olhar, olhando Cristo, teremos vida. Nós temos até um hino do cantor cristão que tem exatamente
numa estrofe esta frase: terás vida em olhar para Jesus, Salvador. E aí o hino vai repetindo esta frase através de outros versos. Nós precisamos manter o nosso olhar fito em Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador, Ele sabe qual é o melhor caminho, Ele conheceu e conhece a vontade do Pai e nos tem ensinado, principalmente em Sua palavra. Se queremos nós todos experimentar da bênção da vida, através de um olhar em Cristo Jesus, nós precisamos ter algumas atitudes muito importantes que nos ajudarão a enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Quando olhamos para Cristo, experimentamos vida. Quando mantemos o nosso olhar fito em Jesus Cristo, experimentamos a vida que provém do Pai Eterno. Como podemos fazer isso? O que devemos fazer? Quais devem ser nossas posturas, nossos pensamentos e nossas atitudes? O autor de Hebreus, no capítulo 12, nos mostra que este olhar para Cristo exige de nós algumas atitudes muito importantes que não podemos jamais abrir mão. O verso 1 do capítulo 12 de Hebreus nos mostra inicialmente dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Se queremos manter o nosso olhar em Cristo Jesus, não olhando as dores e achando que a vida se resume nisto. Se queremos manter o nosso olhar em Cristo, não para os problemas do cotidiano, do trabalho e da família, achando que a vida não melhora além disto. Olhando para Cristo e não ficar olhando para trás, para o que se perdeu ou que não se tem mais como existia no passado. O autor de Hebreus, quando ele fala das testemunhas, ele não fala, você tem que fazer igualzinho como eles faziam no passado. Na verdade, o autor trouxe o passado para dizer, agora é você que tem que viver esta vida. Aqueles homens viveram, o Senhor os recolheu. Aquelas mulheres viveram em Cristo também, o Senhor já os recolheu. Agora é você que tem que viver a vida, mas deve fazê-la olhando para Cristo. E para que possamos fazer isto, então, precisamos nos desembaraçar. Eu vou trocar a palavra e colocar, precisamos desenrolar. Nós, quem já passou, eu já passei por isso, eu acho que muitos dos que estão comigo neste momento, já passou por aquela situação de ter que desenrolar um novelo de lã ou um carretel de linha que foi, ao invés de ter sido devidamente enrolado, foi colocado num lugar e ficou tudo embaraçado e você tem que, aos poucos, tirando um lado, esticando, repetindo, passando, dando volta, até com vontade de quebrar e começar do zero. Mas o texto bíblico está nos dando uma orientação muito clara de que quando nós queremos manter o nosso olhar fito em Jesus Cristo, precisamos aprender a nos desenrolar, não de Jesus, mas daquilo que nos prende. E o autor fala sobre pecado. O autor, ele ressalta que devemos nós desembaraçarmos de todo o peso e de todo o pecado. Tudo aquilo que impede de você manter o seu olhar fito. Tudo aquilo que lhe impede de manter a sua vida caminhando passo a passo na direção onde Cristo está. Nós não podemos experimentar vida se estamos sobrecarregados com as nossas angústias, com os nossos medos. O evangelista nos ensina na parábola do semeador, que preguei à igreja essa semana, fala que o semeador saiu a semear e inicialmente algumas sementes caíram à beira da estrada e foram pisadas. E vieram os pássaros e comeram. Outras sementes caíram entre pedras e o calor veio e as consumiu, porque elas não tinham raízes e não se mantiveram. E outras caíram entre espinhos, e quando elas cresciam, os espinhos cresciam junto.
e elas morreram sufocadas. E Jesus ia traduzindo cada uma daquelas daquelas ideias, mostrando muito claramente de que para que possamos crescer, nascer e crescer em Cristo Jesus, precisamos nos desembaraçar dos espinhos, das coisas que nos prendem, que vivem dizendo que você pode, não pode. Precisamos nos desembaraçar dos pensamentos que muitas vezes nos impedem de sermos sinceros com o Senhor, com a vida cristã e no cotidiano. Precisamos aliviar as nossas mentes e os nossos corações de preocupações dessa vida que não nos dá segurança. Às vezes nos preocupamos tanto com o que eu vou ganhar financeiramente, que nos esquecemos de cuidar, de viver o dia, o momento, aquela circunstância com os familiares, com a pessoa amada, com os amigos, de tal forma que possamos conhecer e ser conhecidos. O autor do livro de Hebreus nos exorta a, se queremos realmente olhar para Cristo, para ter vida com Cristo, não podemos levar nossas dores, nossas mágoas, nossas revoltas, nossos entristecimentos, como se isso nos fizesse tornar melhores na relação com Cristo. Na verdade, nós precisamos nos desvencilhar. Senhor, tira do meu coração essa angústia. Senhor, tira da minha vida este medo. Senhor, tira da minha vida esta situação que só faz com que eu me sinta pior. Senhor, tira da minha vida o meu pecado. O autor, então, diz, se você quer realmente ter uma vida, é preciso que você se desenrole, se desvencilhe, jogue de lado. Como o autor, no livro de Colossenses, capítulo 3, de 5 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Se queremos de verdade viver de tal forma que nosso olhar esteja ligado com o olhar de Cristo, com o que Ele está fazendo, precisamos tomar atitudes muito bem definidas, desenrolar-nos, nos desvestirmos, jogar fora tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas o texto bíblico de Hebreus também diz que quando nós tiramos estes pesos, esse desenrolar, não é para ficar parado esperando a vida acontecer. O texto ele dá continuidade dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, aí, segunda atitude, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança, manter-se em atividade na carreira, não é fazer qualquer coisa, não é inventar alguma coisa para fazer, mas o Senhor nos propõe todos os dias a vida que devemos viver. Portanto, não fique parado. Não fique imaginando que vai haver um poder na sua vida e que aquilo tudo vai acontecer de uma vez. Não, você é que tem que
direcionar a sua vida para fazer a vontade do Senhor. Pergunte a Ele: Senhor, minha vida está fora do teu padrão, então me ajude a tirar isso que me assedia, que faz com que eu me distancie do Senhor. Fez isso? Então, agora, Senhor, eu quero saber a tua vontade, o que o Senhor quer que eu faça. No momento que você souber, faça. Mova-se. Como diz uma marca de um tênis, move, movimente-se. Ela tem lá no seu slogan. Não é apenas para calçar o tênis, mas utilizando o tênis, movimente-se. Caminhe, ande, é um exemplo de propaganda. Mas na vida espiritual, nós não somos salvos para ficar sentados olhando as coisas acontecerem e Deus fazer um milagre. Nós temos a nossa parte, nós temos o nosso ato, nós temos o nosso compromisso. Deus nos deu dons, como Paulo nos ensina no livro de Efésios. E eles precisam ser colocados em prática. O texto de Efésios capítulo 5, verso 15 a 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não é ficar sentado esperando as coisas acontecer, mas oferecer-se para fazer a diferença. É estar ali, mesmo que seja para dizer a um irmão ou uma pessoa: seja bem-vindo. Todos nós precisamos estar ocupados com as coisas do reino, pois que quando nós estamos ocupados, aprendemos a perceber o movimento de Deus, o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, e quando nós sabemos isto, nós nos direcionamos para o lugar onde Deus está. Filipenses capítulo 3, verso 13 a 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia que ele não poderia simplesmente esperar acontecer. Ele precisava prosseguir. O que aconteceu, aconteceu, não volta mais. Ele precisava continuar olhando para frente, onde Cristo está, à sua frente. O nosso Senhor está à nossa frente nos conduzindo. Ele só está realmente ao nosso lado quando nós, em alguma situação, passamos por aflições. Então ele se achega a nós não para dizer que peninha, ele vai nos dizer: vamos em frente, continue em frente, não desista, estou contigo, eu posso estar indo à frente, preparando o caminho, organizando tudo, fazendo a obra, e eu quero que você me acompanhe. Ele nos incentiva a estar com Ele o tempo todo. Por isso Jesus Cristo afirmou no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no final: eis que estou convosco. Mas esse estar convosco começa com o nosso ide, o anunciar, o testemunhar, o viver a graça. Portanto, meu irmão, depois que você se desenrola, se desembaraça das coisas que te prendem, agora é hora de pôr a mão na massa, de fazer, correr, ir na direção, manter sua vida, seu corpo, seu pensamento em movimento. Mas em movimento para onde? O próprio capítulo 12 de Hebreus, no seu verso 2, ele diz aqui: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é fundamentada em Cristo Jesus. Ele começou e ele faz ela se movimentar.
Em Cristo temos fé genuína. Por Cristo Jesus vivemos a fé verdadeira. E é por esta razão que o autor do livro de Hebreus, nesse capítulo, diz: olhar firmemente. Não desviar o olhar, é manter o foco. As coisas podem estar acontecendo à sua volta. Tudo pode estar girando muito rápido perto de você, mas você tem que manter o seu foco em Cristo Jesus. Esse texto me faz lembrar a experiência de Pedro, o apóstolo, em que Pedro e os apóstolos estavam no barco e viram uma imagem, um ser andando sobre as águas, achavam que era um fantasma, e Jesus disse: calma, sou eu. E aí Pedro disse: se é o Senhor, manda eu ir até aí. E aí Jesus disse: venha. Nossa, que experiência de ter sido. E lá vai Pedro, e ele era pescador experiente, sabia com certeza nadar, ele sai do barco e anda sobre as águas e vai na direção de Jesus. Mas o texto bíblico conta que, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, num determinado momento ele começou a prestar atenção nas ondas, no movimento do mar, no vento, e ele começou a afundar. Senhor, salva-me, ajuda-me! E Pedro ouviu de Jesus: por que você fez isso, Pedro? Enquanto você estava prestando atenção, estava tudo bem. Enquanto você manteve o seu olhar para mim, estava tudo bem. Muitas vezes nós estamos sofrendo mais. Não é porque Jesus não está cuidando de nós. É porque nós estamos mais preocupados com os problemas que acontecem à nossa volta do que perceber o quanto Jesus já tem nos protegido e tem cuidado. O mar sempre vai continuar revolto, a vida vai continuar tendo suas dificuldades. Os problemas e as surpresas podem realmente acontecer com a sua vida a qualquer momento. Você pode estar aqui hoje, amanhã não, ou alguém que está ao seu lado pode não estar mais. Mas quando nós mantemos o nosso olhar fito em Cristo Jesus, este Jesus que abriu mão do seu direito, do seu poder e da sua eternidade para que você e eu pudéssemos experimentar da graça, da paz, da sustentação. Ele te ama. Será que ele não fará mais coisas por nós? Eu acredito que sim. Vou repetir o texto. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, veja, havia uma alegria para Jesus, qual? Ele estar na eternidade, ter todo o poder, nada interferir. Olha o que ele faz. Suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. O Senhor Deus, e esse texto nos dá dois entendimentos muito claros, mostram, principalmente porque o apóstolo Paulo em Colossenses fala que Deus decidiu convergir, colocar todas as coisas em Cristo Jesus para que ele seja o centro. E hoje, o nosso mestre, mesmo passando vergonha, passando dificuldades por causa dos nossos pecados, o nosso mestre está à destra de Deus, experimentando toda a alegria que lhe foi proposta. Mas também ele tinha uma alegria antes disso, que é a alegria da eternidade, a alegria de não experimentar o pecado, a alegria de não sofrer por causa das nossas dores. Mas ele não usou esse tipo de dificuldade como justificativa para não fazer. Na verdade, ele sabia que tinha que passar por tudo isso para experimentar uma alegria ainda maior que o Senhor propôs em seu coração. Meu irmão, mantenha o seu olhar firme em Cristo Jesus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus.
Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Olha a promessa. Mantenha o seu olhar em Cristo. Foque-se naquilo que o Senhor tem dito a você para fazer. No serviço, no testemunho, na confiança, confiando de que Ele tem a solução. Manter o meu olhar focado em Cristo significa que eu tenho que valorizar mais o que o Senhor quer do que aquilo que eu gostaria ou aquilo que é me oferecido dia a dia. Portanto, se queremos ter vida, olhando para Jesus, precisamos nos desembaraçar, tirar os pesos que nos impedem de poder correr, ir em direção a Ele, mantendo o foco. Eu estava assistindo um vídeo das Olimpíadas e o comentário que um técnico fazia, falando sobre quem são os campeões. E este técnico fez a seguinte observação: são aqueles que mantêm o foco na chegada. Eles não prestam atenção, por exemplo, nos obstáculos, principalmente naquelas corridas de barreiras, que a pessoa corre e tem que saltar uma barreira e vai indo, vai indo. Eles são treinados para fazer aquele movimento automaticamente dentro de um tempo. Eles não calculam, ficam pensando. No começo calculam porque vai treinando, mas depois que eles estão bem treinados, que sabem que aquele movimento precisa ser feito no tempo certo, no movimento certo, eles são orientados a esquecer as barreiras, porque o corpo vai responder aos obstáculos. Eles precisavam aprender a manter o foco na chegada, no fim. Nós precisamos prestar atenção. Um dia Cristo Jesus vai voltar. E Ele virá para buscar aqueles que mantiveram seu olhar nele o tempo todo. Que seus pensamentos, suas palavras, sua vida, sua atitude foram vidas que mantiveram o foco em Cristo Jesus. Mantenha o seu olhar nele para que possa ter vida aqui também. E por fim, o autor de Hebreus, no verso 3, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Eu fiquei pensando nessa palavra considerar e vendo no dicionário muitos sinônimos para definir. E nós temos, por exemplo, o meditar, o refletir, o pensar profundamente sobre, e por aí vai. Mas eu pensei em uma expressão que poderia definir o que eu quero que os irmãos, neste momento, entendam. Para podermos ter vida, olhando para Cristo, precisamos valorizar na sua vida, na minha vida, o que Jesus fez. Quando eu falo em considerar, é dar valor na minha vida. Não é apenas o refletir intelectual, mas é o pensar e trazer tudo isto como prática de vida e dar valor, dar importância. Muitas vezes falamos, eu creio em Jesus, eu sou crente, eu sou membro, mas na prática não há valor. Os comportamentos, as atitudes não parecem. Os próprios autores bíblicos dão a entender que haverão muitos homens e mulheres que não são de Jesus, mas se comportam como se fosse. E haverão muitos que dizem ser de Jesus, mas o seu comportamento não condiz com as suas palavras. Quando nós lemos o texto de Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11, nós encontramos esta expressão: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia agarrar-se, mas esvaziou-se a si mesmo,
vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este texto de Filipenses nos dá uma exortação muito importante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele, embora sendo Deus, não considerou isto mais importante naquele momento. Se tornou um homem, se tornou um servo, deu a sua vida para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje. Jesus Cristo valorizou em sua própria vida a vontade do Pai. E hoje precisamos aprender a valorizar o que Jesus Cristo fez em nossas vidas, dando um testemunho vivo, através de nossas atitudes, que o que importa é o que Ele é na minha vida. Como Paulo afirma, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se queremos de verdade ter uma vida saudável, abençoada, amadurecida, forte diante dos problemas da vida, precisamos manter o nosso olhar em Jesus Cristo. E as atitudes que nos ajudam a manter este olhar é esse: jogar aquilo que nos enrola, que nos prende, que nos ocupa, que nos tira a mobilidade, a habilidade de servir. Precisamos também correr em direção, se movimentar na direção certa, onde Cristo está, mantendo o nosso olhar fixo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus está fazendo agora? Como que eu posso chegar mais perto dele? Isso é um esforço da minha parte. Jesus não está fugindo de nós. Ele só está à frente e nos chama para se aproximar dele. Não olhando para as tempestades que estão à nossa volta, mas mantendo o nosso olhar em Cristo. Nós mudaremos o mundo, e eu digo isso sem medo de errar, porque Jesus provou que é possível, quando nós, ao invés de nos preocuparmos com os que estão fazendo mal, nós precisamos nos preocupar em fazer o bem. E o bem não é atacar ninguém, o bem é fazer a vontade do Senhor. E esta vontade está ligado com boa obra, está ligado com pregação do Evangelho, está ligado com o ensino de sua palavra, está ligado com a comunhão do corpo de Cristo, está ligado com o bom testemunho nas relações sociais. Tudo envolve esse olhar firme, para que todos nós possamos valorizar o que Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu por nós. Ele nos deu a sua vida. Ele fez o maior sacrifício. Ele abriu mão dos seus direitos eternos para que nós pudéssemos experimentar a eternidade com todos os seus direitos. Pense nisso, meu irmão. O seu olhar é um olhar de vida, porque se ele é um olhar de vida, é porque você tem olhado para Jesus. Mas se seu olhar tem sido um olhar de morte, de dor, então está na hora de começar a se desvencilhar, indo na direção dele, mantendo o seu olhar em Cristo, valorizando assim o que Cristo Jesus fez por você. Que Deus possa abençoar a sua vida e te leve
em suas atividades cotidianas, a viver estes princípios, olhando sempre para Cristo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por este momento em que juntos meditamos em Sua palavra. Que possa ela ser realmente uma bênção na vida dos teus filhos. Que possa ela, tua palavra, trazer compreensão, orientação e fortalecimento para vivermos a vida que o Senhor Jesus espera que vivamos. Agradeço, Pai eterno, por esta oportunidade, rogando a tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Ele nos permita nos encontrar em breve em mais um culto de adoração ao Senhor.